Os games sempre encantaram as pessoas, mas por muito tempo foram desvalorizados. Eram considerados apenas um instrumento de diversão para crianças e adultos, uma brincadeira prazerosa pela sua rapidez e interatividade, porém com sérias limitações gráficas e narrativas. Mas o tempo passou, e essa brincadeira se tornou muito séria. Atualmente, o mercado dos games atinge números muito mais expressivos que o cinema, tanto em arrecadação como em lucratividade. Mais do que isso, as histórias estão cada vez mais elaboradas, utilizando uma estrutura narrativa cinematográfica construída em atos. Os personagens também ganharam profundidade, têm seus dramas explorados durante o jogo e são fundamentais para o desenvolvimento da história. E tudo isso numa embalagem maravilhosa. Gráficos hiperrealistas simulam expressões e movimentos com perfeição, transformando o digital em realidade. Tudo isso envolve a convergência de mídias. Filmes e games estabelecem uma relação de troca envolvendo estética e linguagem, na qual um absorve as características do outro, resultando numa experiência completa de imersão e interatividade. Não importa se o jogo é de tiro, terror ou RPG, se acontece no passado, presente ou futuro, se é jogado em primeira ou terceira pessoa. Apertar botões nunca foi tão fascinante. Eu jogo videogame porque o jogo em si, ele mais pra relaxar, né? Você pega um dia, você tá lá sentado sem fazer nada, tá chovendo, você não pode sair de casa, você pega, liga o seu videogame, joga e você distrai do que ia estar acontecendo por fora. Eu sinto no videogame uma coisa bem diferente do que de qualquer outra mídia, porque a ação é mais forte nos videogames, pelo menos pra mim. Então, eu jogo videogames o tempo inteiro, justamente por eu achar que é uma mídia um pouquinho mais íntima. Os meus jogos favoritos são de tiro, de armas, de guerra, que é uma coisa que realmente eu gosto. E também jogos com boas histórias também. Um dos jogos que eu tô jogando que é muito bom nessa parte de histórias, de tema, que tem também uma relação cinematográfica, né? É o Quantum Break. É um jogo que a história dele é muito boa, é um pouco complexa, que se você se perder um pouco você já não consegue entender mais o que está acontecendo, mas é muito bom o jogo. Bom, eu gosto muito de todos os jogos da saga Final Fantasy. São um excelente exemplo de como grandes universos podem ser criados dentro de jogos, porque em Final Fantasy você pode jogar de 6, 7 horas até 42 horas. O universo continua te surpreendendo, então eu acho que é um jogo muito legal. Shadow of the Colossus são jogos que eu gosto muito, geralmente por causa da história ou porque alguma coisa do gameplay me atrai. No design de games você pode ir para vários caminhos, que nem você aprende desenhar, modelar, fazer cutscenes, mexer com posicionamento de câmera, trabalhar com marketing do jogo que você está fazendo. Então você abrange muitas áreas que você pode caminhar ou seguir todas de uma vez, sem nenhum problema. Todo projeto, não importa se é de games ou de cinema ou de qualquer outra coisa, até de administração, tem aquele problema de equipe, né? Então a gente tá sempre tendo que discordar, tendo que fazer brainstorms, tendo que mudar ideias, então é sempre muito difícil de chegar no ponto que você pode realmente começar a produzir.
Existem pessoas que fazem jogos sozinhos, que são chamados de indies, né, geralmente. Existem as grandes empresas que têm 200 mil pessoas trabalhando, cada um com a sua área específica. No caso aqui da Embi, nós trabalhamos em mais ou menos 7 ou 8 pessoas, cada um tendo a sua área e dando pitaco nas áreas dos outros. Mas geralmente é isso, você tem várias pessoas ou poucas pessoas, todo mundo trabalhando em áreas diferentes. Hoje em dia a gente vê muito mais, assim, a gente tem alguns gêneros de games que a gente vê as semelhanças gritantes com o cinema, tanto no aspecto da estética, quanto nos aspectos de produção também. Acho que o advento do videogame tridimensional a partir do PlayStation lá em 95 trouxe para o videogame uma linguagem que podia se aproximar do cinema. E ele emprestou isso engoliu essa linguagem e usou dela para se estabelecer. Temos outros gêneros que você não vai ver essa semelhança. A gente tem, se pegar um jogo plataforma 2D que a gente tem ainda hoje, ou jogos tipo puzzle, você vê que essa semelhança com o cinema desaparece. Mas nos jogos 3D a semelhança é grande, tanto no aspecto produtivo quanto no aspecto de estética. Do ponto de vista do aspecto narrativo, o próprio Corra Lola Corra, a narrativa dele é construída como um videogame, né? São 3 vidas ou 2, não lembro, no filme, que ela vive as três vidas para conseguir usar toda a narrativa, e aí você tem aquela coisa da narrativa potencial, cada hora acontece uma coisa diferente, então você vê isso que torna o filme mais videogame possível. Porque quando o videogame se tornou uma ferramenta realmente expressiva, foi a partir do começo dos anos 80, de lá pra cá ele só aumentou esse poder de expressão, né? Então você tem um jogo que ele passa pra você a experiência do que é perder uma pessoa por conta do câncer. Cada vez mais a gente sofistica essa linguagem de expressividade do videogame, e acho que é por isso que ele se torna mais influente. E realmente, acho que se a gente pensar assim no fato de que, como no videogame a gente tá o tempo todo sendo agente de uma história narrativa, ele é mais sedutor nesse ponto. Acho que agora a gente tem essa coisa, por exemplo, tanto da realidade aumentada quanto da realidade virtual, que são duas possibilidades que levam a caminhos totalmente diversos e ricos de expressão e ainda a ser explorados. Estão muito na infância, né, tanto um quanto o outro, né? A gente tem Pokémon GO, a gente tem PlayStation VR, tem Oculus Rift. O que o futuro reserva eu não sei dizer. Atualmente, os próprios cineastas e atores têm participado diretamente do universo gamer, envolvidos nas etapas de produção ou atuando através da tecnologia de captura de movimentos. Isso só mostra a sofisticação da mídia videogame, porque se você pensar bem, no videogame você vai ter um avatar que vai representar alguém, e se você coloca um ator para estar por trás desse avatar, seja via motion capture, coisa do tipo, você está colocando nesse videogame a qualidade de um ator de Hollywood, por exemplo. E por que você está fazendo isso? Porque hoje em dia o videogame dá conta disso, ele dá conta expressivamente de trazer uma expressividade tal que é necessário um ator profissional e de gabarito para te fazer sentir algo. Tekken Tag 2 richiede molta manualità e molta pratica, quindi se un periodo non giochi diventa un po' un problema, soprattutto quando vai ad affrontare giocatori di alto livello. Allora, in un videogioco la cosa che mi piace di più, giocabilità soprattutto, e logicamente deve essere anche bello di grafica, però la giocabilità è la prima cosa. La razón por la que juego es porque me divierte, me distraigo un poco a veces
Y es una buena manera también de conocer amigos, amistades de muchos lugares. Jogar pra mim também me acalma, né? Tem muita gente que tem hobby de viajar, tem hobby de jogar sinuca, jogar baralho. Meu hobby é mais jogar videogame. É um passatempo, mas eu levo mais tipo como um esporte mesmo, entendeu? Dá uma certa abstinência se eu ficar muito tempo sem jogar. A cinematografia está muito perto. Hoje, se não dizer que até alguns jogos são melhores que alguns filmes. Está muito mais próximo hoje. Um jogo hoje não é mais só um jogo. Pode chegar até a ser um filme mesmo que você está jogando ali. Gameplay é tudo pra mim, né? Eu praticamente nem vejo essas cutscenes, final eu nem vejo. Tem a questão da história, onde eu aprendi inglês através disso. Você se identifica com o personagem. O Tekken é um jogo de luta que tem o maior contexto de história. O Tekken conta uma história de uma briga de pai, filho e neto. Então ele conta uma história muito grande dentro do contexto do Tekken. É uma estratégia de comunicação, uma estrutura, um jeito de você organizar certas ideias, de modo que elas possam contar uma história. Essa história ela é dividida em partes, e essas partes vão para plataformas que melhor possam contar essas partes da história. Vou dar um exemplo. Heroes, os 9 heróis, tal. Um deles é o pintor. O pintor, quando aparece na série, aparece rapidinho e logo já se sabe o que vai acontecer dali a alguns minutos. Muito bem. Quando a gente transforma a narrativa Heroes em transmídia, a gente leva a história do pintor para a história em quadrinhos, porque é onde o público consegue ter mais tempo para ver aquela pintura e observar os detalhes daquilo que vai passar dali a alguns minutos no episódio. Se isso é encontrado em games, sim, há vários games que estão explorando mais espaços para contar histórias do que só o espaço da jogabilidade, vamos dizer assim, né? O espaço do jogo. O espaço do jogo é um, em seguida você pode ter outros momentos, outra continuidade da narrativa em outras plataformas. Bom, eles estão se aproximando muito. Quando a gente quer saber qual a diferença entre game e cinema, nos dias de hoje a gente já tem uma observação de que há uma tendência a um diálogo muito íntimo, muito próximo. Então, há personagens totalmente criados em 3D que podem prestar serviços para muitos filmes. Alguns personagens são totalmente construídos digitalmente, quase, né, lembrando muito tudo que a gente vê de construção de imagem para os games. Tomb Raider, né, Lara Croft, que ali dentro daquele filme, por exemplo, há uma estrutura de jogo. Toda vez que há uma mudança, um twist plot, há realmente uma novidade narrativa dentro do filme, por exemplo, da Lara Croft e o Tomb Raider, há todo um discurso, há todo um diálogo, aparecem coisas muito similares a quests, né, dos games, do próprio game Tomb Raider, né, porque está ali uma ligação muito forte ao que é o game. Bom, os games começaram com uma estrutura própria, muito própria, não é? Você tinha Space Invaders, você tinha Pong, por menos que tenha narrativa lá, há uma certa narrativa, há uma certa intenção de você entender o que acontece entre os objetos do jogo
e criar uma sequência lógica, isto é, uma narrativa, para que você possa entender o que acontece no jogo. Aos poucos, os games eles se instrumentalizam de recursos visuais, recursos sonoros cada vez mais sofisticados, e eles, por uma proximidade audiovisual muito grande com o cinema, eles vão se assemelhando ao cinema. Com essas características, eles podem contar histórias cada vez mais complexas. Então, assim, influências dos dois lados, sem dúvida nenhuma. Mas eu posso dizer que o game não começou necessariamente imitando o cinema, e o game não será futuramente necessariamente tão narrativo ou exatamente narrativo como é o cinema. As coisas podem se dissociar muito ainda. Há muitos recursos ainda que vão aparecer nos games, e há muitas novidades narrativas que vão aparecer no cinema, haja vista a narrativa transmídia. Olha, o cinema sempre se esforçou em atrair mais público, sempre. Então ele começou a escutar os diálogos das pessoas. Depois ele ficou colorido, depois ele ficou em tela larga, tela grandes, telas gigantes, depois ele ficou 3D. O cinema vai ter suas dificuldades, vai buscar sempre evoluir, e o game vai dar de braçada. O game vai evoluir muito mais que o cinema. Ele vai realmente alcançar outros padrões de narrativa que o cinema não vai conseguir.